Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Olá, meus queridos, desejo um ótimo dia a todos. A você que está me assistindo, você que ainda vai me assistir, que a bênção te acompanhe, que a bênção te alcance aí onde você estiver. Amém? Eu gostaria de refletir com você, compartilhar com você uma breve palavra que certamente poderá contribuir de alguma forma para que o seu dia, se ainda não pareceu ainda claro, se ainda não pareceu estar sendo abençoado, que ele passe a ser a partir desse momento. Porque conforme a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É uma palavra, é uma promessa, mas eu sei que tem noites em nossas vidas que elas parecem intermináveis. Parece que o dia nunca vai amanhecer e parece que o choro nunca vai acabar. Mas a promessa é fiel e o Deus que fez a promessa é fiel. A palavra é verdadeira, a palavra ela não volta vazia, a palavra ela não se contradiz. E o Deus da palavra, ele também não se contradiz, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido. Então é possível que você tenha ouvido ontem uma palavra de bênção. Você que esteve na igreja ontem, ao término do culto, eu creio que é uma prática comum, né, em todos os cultos. Ao final do culto, o pastor, ele dá a bênção apostólica. Então ontem você ouviu alguém dizer que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então essa bênção apostólica, ela foi proferida sobre a sua vida ontem e ela não perdeu a validade. Essa bênção, ela é extensiva, ela te acompanha mediante a sua fé. Ela pode produzir durante toda essa semana, ela pode trazer frutos, muitos frutos sobre a sua vida. Ela pode trazer grandes retornos para a sua vida, mediante a sua fé, da forma como você vai aplicar essa bênção apostólica que você ouviu ontem. E a importância, o que eu quero frisar aqui é a importância da bênção, a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque melhor que o bem é a bênção. Tem pessoas que têm muitos bens, muitas propriedades, fruto do seu trabalho, que não é nada errado. Então isso é normal, a pessoa que trabalha, ela tem o seu retorno. Mas são pessoas que têm o bem, mas não têm a bênção. E tem pessoas que com tão pouco, né, são tão felizes, porque não tem tanto, mas tem a bênção, que é o que realmente faz a diferença na nossa vida, né? Então eu quero deixar essa palavra, porque como eu já disse antes, todas as vezes que eu me proponho a fazer uma live, é fazer com que o seu relacionamento com Deus ele seja fortalecido, ele seja estreitado. Você que está um pouco desiludido, você que está um pouco desanimado, achando que Deus não está se importando com você, eu quero te incentivar a continuar crendo que Deus é na sua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus não vai falhar naquilo que Ele prometeu.
Então, mas isso não significa dizer que as adversidades não vêm. Então, hoje, nesse exato momento, alguém está sepultando um ente querido. Isso não significa dizer que a bênção de Deus se ausentou da vida delas, porque elas estão agora num velório, estão num sepultamento. A bênção de Deus, permite, ela não blinda ninguém dos percalços da vida, ela te prepara para eles. Então, no livro de Gênesis, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus ordenou que Abraão saísse da sua parentela, do meio da sua parentela, fosse para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. E Deus prometeu a Abraão o seguinte, que eu te abençoarei. Deus disse a Abraão, eu te abençoarei. E abençoarei os que te abençoarem também. Olha que coisa maravilhosa. Abraão partiu com a bênção sobre a sua vida. E além da bênção que Abraão tinha sobre si, ele ainda tinha o poder de abençoar outras vidas. E essa bênção, ela é extensiva, ela está entre nós nos dias atuais. E algumas pessoas dão tão importância a essa bênção que chega até a cometer loucuras. Olha o que aconteceu com Jacó e Esaú. Jacó tinha tanto, ele sabia tanto da importância da bênção, que fez aquela maracutaia lá para que ele recebesse a bênção do seu pai. Né? Então, e essa bênção, ela é trazida até os nossos dias, e nós temos que ter consciência do quanto é importante essa bênção, deixar que ela produza frutos, efeitos sobre a nossa vida, como fez na vida de tantos outros homens de Deus. Então, existem pessoas, os mais antigos, que eu, por exemplo, quando eu era criança, eu pedia bênção na rua, até para pessoas que não eram da minha família, bastava ser uma pessoa idônea, que eu tinha assim, uma confiança, eu pedia bênção para essas pessoas na rua, porque a bênção que elas... Não é que elas me abençoavam, porque quando a gente pede bênção para uma pessoa, normalmente elas não dizem assim, eu te abençoo, né? Normalmente elas falam, Deus te abençoe. Então elas reconhecem que não tem esse poder total. Embora Deus tenha outorgado a Abraão o poder de abençoar, mas era uma bênção limitada, né? A bênção que Deus delega sobre a minha vida, sobre a sua vida, é uma bênção abrangente, né? Então, a bênção que normalmente os nossos pais, eles nos passavam, era a bênção que vinha da parte de Deus, quando ele dizia, Deus te abençoe, meu filho, ou Deus te abençoe, meu sobrinho, enfim. A quem pedisse a bênção, a resposta normalmente era essa, Deus te abençoe. Então, tem muitas pessoas que estão debaixo dessa bênção, usufruem dessa bênção. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo você estando debaixo dessa bênção, você está sujeito a alguns percalços, algumas perdas. Mas essas perdas não significam dizer a sua derrota, o seu fracasso. São coisas que muitas vezes têm que sair da sua vida para que dê lugar a outras coisas. Então, que nessa manhã, embora a semana já tenha começado ontem, né? Porque na verdade o primeiro dia da semana é domingo, mas como a gente costuma atribuir o primeiro dia à segunda-feira, que é quando as pessoas começam a sua jornada de trabalho, mas independente disso, seja domingo ou segunda, que essa bênção ela esteja sobre a sua vida, que ela esteja atuando sobre a sua vida. Então, você que pediu bênção para sua mãe, você que recebeu da sua mãe uma palavra de bênção, não jogue isso fora, não desperdice isso. Então permita que essa bênção, que a bênção de Deus, ela traga benefícios sobre a sua vida. Amém? Então essa é a palavra para esse dia. Então, ontem você ouviu a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos, não foi isso? Você não disse amém? Você não concordou? Você não disse assim seja? Então ela está valendo.
sobre a sua vida. E eu vou reforçar essa bênção sobre a sua vida. Amém? Tome posse. Que Deus te abençoe e um ótimo dia, uma ótima semana para você. Amém? Fique na paz.